Olá, meus amados irmãos, mais uma vez estamos reunidos em nossas casas para cultuar ao Senhor, bendizer o seu nome e desfrutar da boa palavra do Senhor. Aguardamos com certa ansiedade o momento em que poderemos estar novamente juntos para o culto coletivo, para a comunhão com o Senhor. Mas enquanto isto, vamos seguindo as orientações de nossas autoridades federais, estaduais, municipais, orando por eles, que às vezes parece que batem cabeça entre si, mas que Deus dê sabedoria e direção às autoridades do nosso país. Que Deus dê proteção ao povo brasileiro. Que Deus nos guarde neste momento tão difícil, de tantas inseguranças, incertezas. A gente ouve falar de pessoas próximas a nós e que estão contaminadas, correndo risco de vidas, pessoas que já partiram para a eternidade. Isso tudo mexe muito conosco e nos faz clamar ao Senhor. Que Deus, o nosso Pai, sare a nossa nação, traga cura sobre essa epidemia, essa pandemia, esse vírus tão terrível. Que o nosso bondoso Deus traga saúde para a nossa gente, guarde a nossa casa, guarde a nossa família, guarde a nossa igreja, guarde o nosso povo. Que Deus nos abençoe neste tempo. Meus amados, eu quero ler com os irmãos o texto de Lucas, capítulo 24. E eu peço a sua bondade, a sua gentileza, aí na sua casa, você, por favor, abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia neste momento, em Lucas 24, a partir do versículo 13, o texto conhecido de todos nós, que trata da caminhada daqueles dois discípulos conhecidos como os discípulos de Emaús, e como aqueles dois discípulos caminharam com Jesus, e a maneira como a caminhada com Jesus faz toda a diferença na hora da crise. É sobre isso que eu quero falar com você. A caminhada com Jesus faz toda a diferença. O verso 13 do capítulo 24, Evangelho de Lucas, diz assim: nesse mesmo dia, ora, que dia era esse? Volta lá no verso 1 do capítulo 24, que você vai ver que no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foi o dia da ressurreição de Jesus. Era o domingo da ressurreição. Mas nesse mesmo dia, dois daqueles discípulos, dois deles, seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios. 60 estádios equivale aproximadamente 11 quilômetros. 11 quilômetros de uma caminhada de Jerusalém para Emaús. Não era uma caminhada tão longa, não era uma distância tão grande. Aqueles discípulos saíram de Jerusalém no domingo para caminhar até Emaús, onde era a sua terra. Verso 14 continua: eles iam comentando tudo o que havia acontecido. Aquela foi uma semana muito intensa para os discípulos de Jesus. Os discípulos, seguidores de Jesus, nutriam uma esperança muito forte de que o Senhor Jesus seria o rei terreno, temporal de Israel. Esperavam por um golpe, esperavam que ele fosse tomar o palácio, que ele fosse fazer uma revolta armada e que ele restauraria Israel, o reino de Judá, a posição política de outrora. Na verdade, não aconteceu nada disso. Eles seguiam a Jesus e entraram em Jerusalém, e no dia que entraram em Jerusalém foi uma festa tremenda, as pessoas estendendo palmas nas ruas e Jesus entrando sob a glória das multidões que aclamavam: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E Jesus assim adentra na cidade de Jerusalém, os discípulos ficam muito entusiasmados. Porém, na sexta-feira,
o Senhor Jesus, na madrugada, ele é preso, ele é julgado, ele é condenado e ele é morto. Na sexta-feira daquela semana, o Senhor Jesus é morto na cruz. Depois ele é sepultado e os seus discípulos nem podem fazer muita coisa quanto ao sepultamento, porque já estava de noite e estava chegando o sábado dos judeus. E eles então colocam Jesus numa tumba emprestada e Jesus fica o sábado no sepulcro, no túmulo, morto. E aqueles discípulos, numa tristeza tremenda, numa indefinição de suas vidas, eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Eles apostaram tudo em Jesus, eles dedicaram as suas vidas inteiras para seguir aquele jovem rabi, profeta, que viera de Nazaré e que pregava o reino de Deus. E de repente o sonho acabou, Jesus está morto, vamos embora, vamos retomar a nossa vida, vamos retomar a nossa rotina, vamos retornar os nossos velhos sonhos, porque infelizmente Jesus morreu. E na manhã de domingo, aqueles dois homens estavam retornando para a sua cidade com este sentimento de derrota, de frustração, de tristeza. E eles iam comentando sobre isso, tudo o que havia acontecido naquela semana tão agitada. Olha o versículo 15 aí na sua Bíblia. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Preste atenção. A tristeza, a insegurança, o medo era tão grande com aqueles dois discípulos que o próprio Jesus está ali ao lado deles, caminhando com eles, mas eles não reconhecem a presença de Jesus naquela caminhada. Verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele, 17, então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. Verso 18. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nos últimos dias? Eles ficaram assim, chateados com aquele companheiro de viagem que se aproximou repentinamente. Eles estavam tristes, eles estavam conversando sobre aquelas coisas, abatidos, cansados, frustrados, temerosos, inseguros quanto o que aconteceria. Jesus se aproxima e diz: o que vocês estão conversando no caminho? E eles respondem: és tu o único visitante? Em outras palavras, se a gente pudesse comparar, se alguém chegasse hoje e dissesse assim: porque a quarentena, porque a coronavírus, e alguém diz: o que é isso? Que quarentena é essa? Que corona? O que é isso, corona? E aí você responderia: ué, você está brincando, você é o único que não sabe dessas coisas, você não está antenado no que está acontecendo, as coisas que aconteceram em Jerusalém nesse final de semana, essa semana tão agitada, você é o único que não sabe disso, dessas coisas. Verso 19, olha aí. E ele lhes perguntou: quais coisas são essas? E eles responderam: preste atenção agora à resposta que eles deram. Eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno. Olha agora como eles classificam Jesus. Eles dizem: o que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Preste atenção que desde Mateus 16, quando aquela expressão bonita do Simão Pedro, quando diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, os discípulos passaram a nutrir aquela expectativa tremenda. Este é o Cristo, é o Messias de Deus, ele é o Filho de Deus. Mas agora, porquanto Jesus estivera morto, então eles abriram mão daquela fé, a fé lhes escorreu pelas mãos, pelos dedos, eles não conseguiam segurar. Jesus não era mais o Messias, o Cristo, Jesus não era mais o Filho de Deus, ele era apenas um profeta que morreu. Ele era até gente boa, diz o verso 20, 21, por exemplo, aqui no versículo 21, olha aí na sua Bíblia. Nós esperávamos que fosse ele o que traria redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Preste atenção, eles perderam a sua fé de que Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus era o Cristo, o Messias, de que Jesus iria trazer a redenção a Israel. Eles perderam as esperanças. Eles estavam abatidos, tristes. E Jesus era apenas agora um bom profeta. Também é verdade, diz o verso 22, que algumas mulheres do nosso meio os encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos, que diziam que ele está vivo. Ora, as mulheres foram ao sepulcro, viram Jesus ressuscitado, voltaram correndo, contaram, mas eles não acreditaram. Preste atenção nisso. Quando o medo, a decepção, a frustração, o pavor abate tão severamente a nossa alma, como no momento deste em que estamos vivendo de pandemia, de medo, de pavor, de horror, de morte, e a gente perde a percepção espiritual, a gente deixa de alcançar o centro, o cerne da fé, da palavra de Deus, daquilo que Deus é, daquilo que o Senhor de fato faz em nossas vidas, e a gente perde a percepção dessas coisas. As mulheres foram, contaram que Jesus havia ressuscitado, elas ouviram ressurreto, mas eles estavam tão impactados com as más notícias, eles estavam tão afetados com aquela tristeza e com aquela situação, que eles nem mesmo podiam crer que Jesus havia ressuscitado. Verso 24, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, olha aí. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, porque as mulheres haviam ido, e a palavra das mulheres naquele contexto não tinha muito valor, então foram os homens, Pedro e João. Isso está narrado em outro evangelho. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado. Isto é, que o túmulo estava vazio, mas não o viram. Preste atenção, eles perderam a fé de quem era Jesus. Não era mais o Filho de Deus, não era mais o Messias, não era mais o Redentor de Israel, não era mais o Senhor dos Senhores, apenas um profeta que morreu. Não era mais o Jesus ressuscitado, eles perderam a fé no poder, no milagre, na resposta de Deus em meio às lutas. Mesmo as mulheres indo, mesmo os homens indo, eles não acreditavam. Versículo 25, olha só. Então ele, Jesus, lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Preste atenção. Aquele caminhante, aquele companheiro de caminhada, dá logo uma de direita nos 2 discípulos. Chama assim, ó tolos, eu não sei como é que está na sua versão, talvez seja nécios, ó nécios, ó tolos. Vocês demoram demais a crer. Vocês são muito lentos, vocês são muito vagarosos, vocês são muito lerdos para crer. E crer em que? Olha o que dizem tudo o que os profetas disseram.
Aqueles discípulos não tinham o Novo Testamento como nós temos, mas eles tinham o Antigo Testamento. E o que Jesus está dizendo é que o Antigo Testamento inteiro apontava para ele. Eles tinham as indicações proféticas de tudo aquilo que aconteceria com o Messias, expresso no Antigo Testamento, que eles conheciam, que eles estudavam a cada sábado. Mas mesmo conhecendo a palavra, eles não creram na palavra. Eles foram tolos, eles foram tardios para crer, eles demoravam a crer. E Jesus já diz, nesses tolos, por que demorais a crer? E Jesus completa, olha o versículo 26. Acaso o Cristo não tinha que sofrer e entrar na sua glória? Preste atenção nisso. Olha a afirmação do Senhor Jesus. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nós temos a descrição das dores do servo, o servo sofredor. Lindíssimo capítulo de Isaías 53, ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, e ele foi reputado por aflito, ferido de Deus e oprimido. E aí o capítulo 53 de Isaías continua, o servo sofredor apontando para o sofrimento do Messias. E Jesus diz, o Cristo, o Messias, ele tinha que sofrer. Era necessário, era preciso que ele sofresse para entrar na sua glória. Preste atenção que aqueles discípulos, eles queriam entrar na glória com o Messias, mas não queriam participar do sofrimento do Messias. Isso pode acontecer conosco hoje, quando evangélicos, às vezes triunfalistas, uma moda gospel muito grande. Às vezes a gente quer ver a glória, o triunfo, mas poucos de nós estamos dispostos a sofrer o sofrimento do Messias. Acaso o Cristo não deveria sofrer para entrar na sua glória? Versículo 27, acompanha aí. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Olha que lindo isso aqui, meus irmãos. Porque o Senhor Jesus caminhando, ele não abriu a Bíblia, ele não tinha uma Bíblia como esta. A Bíblia naquela época eram rolos. E Jesus no caminho para Emaús não tinha rolo ali para abrir. Ele começa a citar de memória. O Senhor Jesus tinha a Bíblia, a Escritura gravada na sua mente e no seu coração. Nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza, quem não tem a palavra gravada na mente e no coração se entrega ao desespero, mas quem se apega à palavra de Deus vê esperança. O Senhor Jesus, ele começa a citar as Escrituras e observe o que ele fala. Olha no verso 27. Ele começa por Moisés, o Pentateuco, até os profetas. Jesus, ele faz um apanhado das Escrituras e ele começa a mostrar como que o Antigo Testamento aponta para o Messias, aponta para o próprio Senhor Jesus. E ele diz, em todas as Escrituras, verso 27. Verso 28. Quando se aproximavam do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde, e o dia já está terminando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Apesar de Jesus ter sido duro com eles, chamando de tolos, tardios a crer, à medida que Jesus foi expondo as Escrituras e trabalhando texto a texto com eles, apontando para a realidade do que eles estavam vivendo. Em outras palavras, Jesus dizia, nada disso é novidade, já está tudo escrito na palavra, não precisa desespero, não precisa temor, não precisa medo, não precisa nada, leia a palavra, o Senhor já nos revelou tudo na palavra. E ele foi mostrando, e aquela conversa foi tão gostosa que quando chegaram nos 11 quilômetros, na casa dos meninos de Emaús, Jesus fez como quem ia diante, e eles disseram, não Senhor,
fica mais, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Já se faz tarde, tem até um hino antigo que fala sobre isso. E aí, Jesus Jesus entrou naquela casa e Jesus ficou com eles. E Jesus sentou à mesa, ou reclinou, como era o costume da época, à mesa com eles. Olha o verso 30. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou. O partir do pão, o comer junto, a comunhão dos filhos de Deus, isso é tão precioso, tão precioso. Eles estavam tristes, eles estavam desanimados, mas no partir do pão, a alegria voltou. E Jesus partiu o pão, abençoou e o distribuiu a eles. Verso 31. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram Jesus. E aí Jesus desapareceu de diante deles. Verso 32. E disseram uns aos outros, eles ali, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Irmãos, que coisa linda isso aqui. Que coisa linda, que coisa extraordinária. Mesmo na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora do desespero, na hora do medo, na hora da insegurança, da incerteza, da frustração, de tudo que aqueles dois estavam vivendo, a palavra de Deus começou a arder no coração deles. Porventura não nos ardia o nosso coração quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Que a Escritura, a palavra de Deus, faça arder o nosso coração nesse momento da caminhada, às vezes difícil, mas que o nosso coração esteja ardendo pelas Escrituras. Pelas Escrituras. Que a gente se apegue às Escrituras, não a modismo nenhum. Modismo não, meus irmãos, pelo amor de Deus. Tanta bobagem que eu tenho visto em Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, tanta bobagem de gente que não reflete a palavra de Deus, mas que o nosso coração esteja ardendo pela Escritura. Olha como ele continua, verso 33, na mesma hora eles se levantaram, voltaram a Jerusalém, se encontraram com os 11 e estavam com eles, os quais diziam, verso 34, é verdade, o Senhor ressuscitou. E aí apareceu também a Simão, verso 35, então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. A caminhada começou triste, acabou feliz demais, porque a presença de Jesus fez toda a diferença naquela caminhada. A incerteza tornou-se certeza. Ele ressuscitou. Certeza. A insegurança tornou-se segurança. O medo tornou-se coragem. A tristeza tornou-se alegria. Porque o Mestre ressuscitou, Ele está conosco, a sua palavra é verdadeira, não falha. Aquela caminhada com Jesus fez toda a diferença naquele momento de crise, de dificuldade, de luta para aqueles dois discípulos. E é esta palavra poderosa de Jesus, e é esta presença maravilhosa de Jesus que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Eu quero terminar dizendo duas coisas, fazendo duas aplicações apenas com você nesta noite. Primeiro, não podemos demorar a crer. Se nós não queremos receber esta repreensão de Jesus, ó tolos, nécio, por que vocês demoraram tanto a crer? Tem gente que demora tanto. Tem gente que está demorando tanto. Se eu pudesse incendiar o coração para crer mais depressa. Às vezes você demora tanto, meu amigo. Não demore a crer. Seja rápido para crer. Não demore a crer que Jesus é mais que um profeta. Ele é Deus encarnado.
o Senhor e Salvador do mundo, o Filho de Deus, o Messias prometido, o nosso Salvador. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça e nos dar salvação. A redenção de Israel estava na morte de Jesus e ele cumpriu cabalmente. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, está vivo. E mais do que isso, ele está agindo em nós, entre nós, no nosso meio, ele caminha conosco, ele está conosco na caminhada. Não demore a crer, não seja incrédulo, não seja duvidoso, seja crente em Jesus. Segunda e última aplicação para a gente concluir. Tudo mudou, porque eles convidaram Jesus para entrar na sua casa. Entra, Senhor, vai embora não, fica conosco, fala mais, nos abençoe mais. Entra, Senhor, fica conosco, Senhor. Que esta seja a nossa oração, que essa seja a minha e a sua oração nesta noite. Senhor, fique na nossa casa, neste momento de culto que aqui estamos. Fica conosco, Senhor. Eu não vou dar o teu lugar para televisão, para música mundana, para festa, para bebedeira, para pornografia, para palavrão, para outra coisa, porque essas coisas afastam Jesus. Mas nós diremos assim: Jesus, fica conosco. Fica conosco, Senhor. Convide Jesus para entrar e ficar na sua casa, sentar à sua mesa. Que o seu coração arda, que o nosso coração venha a arder pela presença e pela palavra de Jesus. E que nesta caminhada difícil que estamos nela, a presença de Jesus fará toda a diferença em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Um grande abraço a todos.